A paz de Deus seja com todos. Hoje vamos abordar o conceito da palavra seita. Por esses dias, saiu em reunião anual, um tópico sobre o assunto seita. E segundo o Conselho de Anciões, a palavra seita sugere um grupo dissidente de outro. Os anciões sugerem que seja essa a definição, e essa definição eles declararam com base no dicionário da língua portuguesa. Mas será mesmo que seja essa a definição da palavra seita? Então vamos ver dentro das Escrituras, o que é uma seita. E qual a sua definição e como identificá-la, pois dentro da própria Escritura, vamos encontrar essa palavra, o grupo a qual ela é emprega e quais eram as práticas e crenças desses grupos, para que fossem classificados como seitas. Bem, em primeiro lugar, eu sugiro que, se os anciões querem encontrar uma definição para uma questão concernente à nossa fé, deve-se então buscar essa informação nas Escrituras para não incorrer em contradições bíblicas. Pois nem sempre livros extras Bíblia e dicionário trazem a mesma definição contida na Bíblia, mas o dicionário traz palavras comuns ao cotidiano e com definições mais genéricas. Mas se querem entender a origem de uma palavra bíblica, então se deve buscar dentro da própria Bíblia. Uma vez que a própria Escritura usa essa palavra, seita, para definir e adjetivar alguns grupos religiosos que ela mesma aborda. Então vamos fazer juntos esse exame para encontrar essa palavra e entender em que circunstância ela é empregada, e a quem ela define. Como seita, nós vemos nas Escrituras que 3 grupos de pessoas são classificadas como seitas, onde 2 deles são pertencentes ao regime do Velho Testamento, e o outro da Nova Aliança, no Novo Testamento. Os 2 grupos do Velho Testamento são, os fariseus e o outro, os saduceus. Os fariseus criam na ressurreição corporal. Já os saduceus não criam que haveria ressurreição corporal. Ambos os grupos acreditavam ser verdadeiros e os outros falsos, detentores da verdadeira interpretação das Escrituras, sabedores da verdade, e por isso únicos, exclusivos e salvos. Com essa jactância, eles se autoclassificavam melhores, escolhidos e menosprezavam todos os demais grupos. Depois, vemos em Atos dos Apóstolos os cristãos sendo classificados e considerados seita, pois eles pregavam a unidade de Cristo, ou seja, eles pregavam que só Jesus salva, só Jesus é a verdade, quem está em Cristo, está salvo, quem é de Cristo, está na verdade, Cristo é a luz das Escrituras, os cristãos são únicos, verdadeiros e deles pertence a salvação. Por isso os nazarenos foram considerados seita. Seita é apenas uma palavra que classifica a posição de um certo grupo religioso. Dessas 3, os fariseus em sua época, digo dentro da lei, estavam corretos e Jesus os confirma quando ele foi indagado por um saduceu e Jesus se posiciona e se coloca de conformidade com o grupo farisaico. Quando então, os discípulos anunciam a Cristo como o único caminho e salvação, esses são colocados como uma divergência dos demais grupos onde se exclui totalmente dos demais. Pois eles se autoclassificam os únicos certo, e os anunciadores da verdade, e a única verdade, dessa forma eles são classificados justamente como uma seita, pela definição da palavra. Mas segundo a CCB, seita é um grupo dissidente. Isso não tem base bíblica, mas se basearam no termo pelo dicionário. Vale lembrar que nem sempre o dicionário vai definir uma palavra com base nas Escrituras, mas no uso comum da palavra. Ou seja, definições com origem da palavra em outras épocas bem mais recente do que os fatos bíblicos nas Escrituras abordada. Agora, dentro da definição da palavra seita que a CCB utiliza, ela sem se aperceber, se autocoloca dentro do bojo da definição da palavra que ela mesma emprega para as suas dissidentes.
pois a CCB é uma dissidente da presbiteriana, usou o inário da mesma, os costumes são os mesmos, o formato de culto e outras crenças e práticas, que adquiriram da presbiteriana, pois o irmão Louis Franciscon não criou a liturgia da CCB e seu inário e suas práticas, mas foram utilizados que ele já conhecera e aprenderá da igreja a qual pertencia, e ao longo dos anos foram feitos ajustes e alterações pelos anciões da CCB. Mas a CCB é uma dissidente da presbiteriana, que por sua vez é dissidente das igrejas americanas, que é uma dissidente das igrejas anglicanas inglesas, que é uma dissidente do calvinista. Dentro da ótica de definição da CCB, todos somos um emaranhado de dissidentes, enfim, pois se formos fazer uma rastreabilidade da palavra, vamos chegar na Igreja Católica Romana, que é a primeira igreja cristã, que por sua vez é dissidente do judaísmo, pois o cristianismo é uma dissidente do judaísmo com muitos costumes, fé e crença ainda utilizados e mantidos até os dias de hoje. Em suma, na definição do colegiado da CCB, a única que não seria uma seita, é o judaísmo, pois essa é a única, que foi revelada por Deus, seu culto, oferendas, regras, sacerdotes e crenças, todos esses ditados estabelecidos por Deus para Moisés, quando estabelece a lei, as ordenanças e suas cerimônias. Leia Levíticos e entenda. Portanto, meus irmãos, a definição ministerial da CCB é errônea e sem fundamentação bíblica e por isso causa o efeito reverso, onde ela mesma se coloca no mesmo bojo a que define suas dissidentes. Lamentamos que a CCB anela pelas escrituras, mas está longe dela quando se precisa de respostas para seus questionamentos. Porque, antes de procurar outros livros humanos, não se aplica e ter nas escrituras a resposta para suas questões. Fica aqui então, a definição real e baseada nas escrituras do conceito da palavra seita e onde ela é empregada. Deus abençoe a todos, e até um próximo vídeo.